Muito bem, começamos então a nossa aula. Hoje é 9 de fevereiro, estamos aí na semana 26. Essa semana o conteúdo é a primeira avaliação de treinamento de história. Então, estamos começando os treinamentos das avaliações. O enfoque agora é o conteúdo e vocês treinarem um método que já sabem, né? O pessoal que está entrando agora já vai pegando o esquema, já eu peço que assistam às aulas anteriores e vai fazendo as provas, porque é só assim que aprende o método na prática. Então, tem que realmente executar e fazer as avaliações de treinamento, certo? E não tem muito bizu para passar no concurso, é treinar, estudar o conteúdo, lógico, para saber ter o conhecimento de história e geografia, e fazer as provas. Então, as provas elas são fundamentais o treinamento para vocês perceberem em que grau de conhecimento vocês estão e como vocês estão aplicando história e geografia na resolução da questão. E falar nisso, eu estou corrigindo a primeira de geografia, pretendo entregar para vocês mais tardar segunda-feira. Observei que alguns não conseguiram terminar toda a questão dentro do tempo, certo? Fizeram a esquematização com as 7 ideias, mas não conseguiram redigir. É bom que aconteça isso agora, né, para não acontecer lá no concurso. E para esse pessoal que não conseguiu, a minha recomendação agora, eu vou fazer isso na correção, mas eu já alerto aqui vocês para a tarefa que vocês vão fazer na primeira AT de geografia, de história, que vai ter agora no sábado. Já procure identificar na prova anterior aonde vocês gastaram mais tempo além do que deveria, tá? Então, a regra geral é interpretação e esquematização, 1 hora. Primeira questão de analisar, 2 horas. E a segunda questão de apresentar, 1 hora. É esse o gerenciamento do tempo. Para que vocês saibam onde vocês estão gastando mais tempo, além do que esse planejamento, vocês têm que controlar o relógio durante a confecção da prova. Então, inicia a prova, marca na própria prova, né, ou em algum bloco de anotação, o horário que vocês estão começando. Faz a interpretação, faz a esquematização e anota o horário, tá? Pô, comecei 8 horas, 8h30, comecei às 8. Pô, terminei às 9h05. Então, você já vai ter referência que você gastou 1 hora e 5, ou seja, 5 minutos a mais. Aí começa a primeira questão. Sai fazendo, depois vocês terminou a primeira questão, anotem o horário. Então, vamos supor que sejam 11h20. Pô, eu gastei 1 hora, 2 horas e 15. Então, tenho que correr, porque eu só vou ter 40 minutos para terminar a segunda questão. Então, com essa anotação, quem não fez na prova anterior, procura fazer agora nessa, para você saber, poxa, eu estou gastando 5 minutos a mais aqui na interpretação, estou gastando 20 a mais na primeira, e eu não estou conseguindo terminar a segunda, por causa desses 25 minutos que eu estou gastando nessas partes, certo? Para quê? Para que você corrija isso na próxima prova. Né? E como corrigir a questão do tempo? Na interpretação e esquematização é tentar esquematizar mais rápido, escrever menos palavras. Então, tentar colocar a ideia com menos palavras. Naturalmente, você vai gastar menos tempo. E a redação, você tem que ou escreve mais rápido, o que é muito difícil acontecer, porque cada um tem a sua velocidade de escrita, ou você diminui o parágrafo, escreve menos palavras. Então, é só essa maneira que tem para você conseguir escrever dentro do tempo. O parágrafo, a estrutura primeira frase é o tópico frasal, né? Primeiro período. E sempre escreve na ordem direta, sujeito, verbo, predicado. Então, escreve a frase, a ideia que você quer desenvolver naquele parágrafo. Depois você põe um ponto e começa a desenvolver. Né? São as ideias complementares do parágrafo. Desenvolve explicando aquela ideia relacionada ao objeto da questão. E depois, um terceiro parágrafo do destacando ou do concluindo. Tá? Então, faz com essa estrutura.
Isso eu digo para quem não está, que está com dificuldade de tempo. Então, o mínimo, vamos dizer assim, o básico de um parágrafo tem que ser assim. A introdução, né? Vamos chamar de introdução, tópico frasal, ideias complementares, explicando aquela ideia para desenvolver ela, colocar argumentos, e o complemento, o término, vamos dizer assim, do parágrafo, que é o e daí, que é o destacando e o concluindo, ok? Escrevam essa estrutura e vê quanto tempo vocês estão gastando. A primeira questão, em tese, é em torno de 4 minutos cada parágrafo, tá? Então, como que você calcula isso? Terminou de fazer a prova, marcou o seu tempo, só faz quanto tempo você gastou para escrever e conta os parágrafos. Então, deu 50 parágrafos e 50 minutos. Pronto. Você dividiu, deu 1 minuto cada parágrafo. Lógico, estou exagerando, né? 120 minutos que eu tenho que utilizar para a primeira questão. Eu fiz 30 parágrafos. Bom, então está dando 4 minutos, certo? Então é esse cálculo que você tem que fazer. Então, a primeira questão em torno de 4 minutos e a segunda questão em torno de 3 minutos por parágrafo, tá? Então, esse controle tem que ser feito para tentar identificar aonde que vocês estão gastando mais tempo, tá bom? Então, eu queria trazer essa informação para vocês, porque não foi um só, não. Tem vários que não conseguiram terminar. E eu pedi para que fosse feito assim, né? Controlasse as 4 horas e parasse, largasse a caneta, para vocês terem a real noção das circunstâncias, das condições que vocês vão enfrentar no concurso. 4 horas é o que vocês têm. Então, você tem que treinar em 4 horas, ok? É que nem treinar para o TAF. Né? A corrida do TAF são 12 minutos. Então, tem que fazer 2.000 em 12 minutos, vamos supor. Aí você treina 2.000 e, pô, deu 15 minutos. Ah, tô treinado. Não, não tá treinado. Porque você tem que fazer em 12 minutos. É a mesma coisa da prova. Você tem 4 horas para fazer a prova, desde que do momento que você abre a questão, até o momento que dá as 4 horas, você tem que largar a redação. Então, esse treinamento tem que ser feito, certo? Aí vocês vão sentindo, cada um vai ter a sua própria dinâmica e vai perceber aonde está gastando mais tempo, tá? Esse treino é importante. E temos aí um bom caminho, ainda tem 11 provas para vocês fazerem com muita tranquilidade. Então, desde já controle o tempo para quando chegarem nos últimos, né, na reta final, essa questão do tempo já está superada, tá bom? Alguma pergunta aí, pessoal, a respeito disso? Figueiredo, pois não. Tem que abrir o microfone. Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Coronel. Coronel, não sei se o senhor vai tirar dúvida ainda em relação à T de geografia, né? Não sei se pode perguntar agora, pode fazer a Sim, pergunta agora. hoje não, porque eu ainda não terminei de corrigir, né? Eu devo terminar só domingo ou segunda-feira. Mas se Mas você quiser não é perguntar. nada, Pois não é não. nada assim específico da confecção da prova, não. Acho que dá para responder. Assim, Coronel, eu percebi, tanto na prova que foi do concurso do ano passado, como nessa primeira T, é, a conclusão imposta, ela veio perguntando, vou dar o exemplo da prova do processo seletivo do ano passado, que vai se encaixar para essa T também. Do ano passado, a prova de histórias, geografia, se eu não me engano, ela mandava concluir sobre os interesses das principais potências da atualidade, né? Os interesses geopolíticos, se eu não me engano, algo assim. E nessa T ele veio perguntando sobre o posicionamento, né, dos países nos principais conflitos da atualidade. Aí, quando a conclusão imposta tem essa característica, que na verdade ele não está perguntando quais são os conflitos, nem perguntou quais são as potências. Ele perguntou qual é o posicionamento dos países e perguntou na prova do concurso, quais são os principais interesses. Mas nessa configuração, o senhor recomenda caracterizar quais são os conflitos, caracterizar quais são as principais potências, ou na introdução, ou na própria conclusão, ou eu posso abordar isso de uma maneira genérica, só falar o principal interesse da China é tal coisa, o principal interesse, o posicionamento da China nos principais conflitos é
de tal forma. Por isso, o posicionamento do Brasil nos principais conflitos do mundo é de tal forma. Ou não, eu tenho que caracterizar qual é o conflito, quais são os principais conflitos, para que a prova fique amarrada, já que são vários conflitos na atualidade. Sim. O objeto da questão é o interesse do país, certo? E aí, quando você desenvolve o interesse do país, você vai pegar essa ideia e vai colocar o posicionamento dele, né? Ou colocar que aquele interesse gera um conflito, ou gerou um conflito tal, e aí você pega e coloca o posicionamento daquele país diante do interesse dele geopolítico, tá? Então, por exemplo, Rússia tem um interesse geopolítico de expandir o seu território, né? Ele quer voltar no século oito, né? A Rússia começou no século 700 e alguma coisa. E ele foi expandindo o território e depois da Primeira Guerra, na Guerra Fria, ele foi perdendo, né? De quando caiu o Muro de Berlim, ele foi perdendo território. Agora, a intenção do Putin é retomar todo esse território. Então, ele tem esse interesse, né? Você falou do interesse. Qual o posicionamento dele, da Rússia, diante de conflito? Aí você pode falar o conflito, a invasão na Ucrânia, a invasão da Crimeia, né? E neste caso em particular, o posicionamento dele é de ao encontro dos seus interesses, né? Agora, o conflito que houve na, no Afeganistão, qual foi o posicionamento da União Soviética? Foi neutro? Foi favorável aos Estados Unidos? Foi favorável ao Afeganistão? Posicionamento, vamos dizer assim, oficial, né? No princípio foi neutro. Ele apoiou com o equipamento o Afeganistão, mas ele foi neutro, ele não declarou, tá? Então, para ficar amarrado, é interessante você falar o conflito, né? Falar o interesse dele e falar qual é o conflito. Você simplesmente jogar a ideia, você fala uma ideia do interesse dele e fala que ele é neutro nos conflitos, se tiver coerência no seu parágrafo, você vai ganhar gaivotas, mas não vai ganhar tantas gaivotas se você citar o conflito, tá? É assim, Figueiredo, é uma prova subjetiva, né? A avaliação é subjetiva. Então, no geral, quanto mais argumentos você colocar, mais scores você ganha. Você pode colocar das duas maneiras. Só não pode ser incoerente. Então, você fala de uma coisa e conclui sobre outra. Isso não pode. Então, eu não sei se eu te respondi. Não, sim, senhor. É porque assim, quando eu abri essa questão, né, que eu pensei assim, pô, como são vários conflitos no mundo. Aí, com certeza, os países eles têm posicionamentos, inclusive o mesmo país pode ter um posicionamento diferente em relação a diversos conflitos. Sim, Então, que eu procurei na introdução, por exemplo, eu amarrei os conflitos, né? Na introdução eu falei, os principais conflitos da atualidade são esse, esse. E comecei a discorrer a prova em cima desses conflitos que eu amarrei na introdução. Aí eu pergunto, sim. senhor, isso é incoerente ou tá, tá, Tá certo. tá na ideia de fazer isso? Tá na ideia. Sabe por quê? Porque a questão, ela não é só o desenvolvimento, ela não é só a conclusão, ela é um todo. Tanto é que no Barema, quando aparece lá na parte da conclusão, né, a parte de método, um dos parâmetros é se todas as ideias da conclusão teve suporte na introdução e no desenvolvimento. Então, sempre a gente acha que tem que ter suporte só no desenvolvimento. Não, na introdução também. Na introdução também tem que ter. Né? As ideias, melhor, da introdução também tem o suporte para o desenvolvimento, para a conclusão melhor lá na conclusão, né? Para as ideias que você coloca para responder à conclusão imposta. Tá? Então, é coerente. Eu não corrigi sua prova, estou abrindo aqui para ver se eu corrigi. Eu corrijo a primeira interpretação de todo mundo, depois eu corrijo a segunda questão de todo mundo, depois eu começo a corrigir a primeira questão. Eu só corrigi a do Castro. Eu falei, pô, eu corrigi uma questão só da primeira questão. Aí eu estava vendo aqui se era a sua, né? Ainda não corrigi a sua. Mas é coerente. Se você só não pode antecipar ideias do desenvolvimento na introdução.
tá? Então, se você falou do conflito e depois, só para deixar claro um conflito que ali na introdução, se lá no desenvolvimento você citar de novo o conflito, falar detalhes dele, você vai perder scores de ter antecipado na introdução partes do desenvolvimento, tá? Tem que ler sua prova e ver como é que tá, tá? Brasil, obrigado. Excelente. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, ok. Hoje a aula vai ser, então, eu queria só dar esse recado a respeito do tempo, tá? Foi boa a pergunta do Figueiredo também, para esclarecer a respeito da solução. E agora a gente vai tratar sobre os assuntos da primeira avaliação de treinamento de história, tá bom? Mais especificamente o bizu do conteúdo. Na semana que vem, o primeiro tempo vai ser, eu vou apresentar para vocês um feedback da primeira AT de Geografia, e vamos discorrer sobre os assuntos do bizu do conteúdo da segunda T de Geografia. Tá? Então, essa vai ser a dinâmica a partir de agora, certo? Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Compartilhar. Muito bem. Então, vamos primeiro voltar aos nossos blocos de estudo, que é o que a gente está construindo lá para discutir no intensivão, certo? Lembrando, então, que a questão do concurso, em geral, são uma questão na prova de história, uma questão do mundo, outra sobre Brasil, e geografia idem, uma sobre mundo e outra sobre Brasil. Quando eu digo mundo, significa países além do Brasil, tá? Então, em função disso, a gente pega as 5 provas do CPKM, né, que geram 10 perguntas, 10 questões, e pegamos mais as 12 provas do PEP, mais 24 questões. Então, nós temos aí 34 questões que a gente vai juntar dentro desses blocos. Mundo História, Brasil História, Mundo Geografia, Brasil Geografia, né? A base, o que dá o rumo para a gente sempre é o PEP. O CPKI apenas serve de subsídio, para a gente ver qual é o enfoque da questão, mas não é a tônica. A tônica é a questão do PEP, tá? Então, a primeira T de história, eu ainda não vou abrir aqui para vocês por enquanto, mas, como vocês já sabem, pelo bizu do conteúdo, trata-se de Brasil e América Latina e Guerra Fria, tá? Então, pegando aqui as provas do CPKM, temos aqui, ó, Segunda Guerra Mundial, avaliação diagnóstica, a primeira S de geografia. Percebo que, independente se é história ou geografia, o assunto está aqui presente, ó. Falou da América Latina e influência dos Estados Unidos e Rússia. A primeira F, potência imperialista. Primeira S, consequência da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, campo político e bipolaridade, né? Então, tá em negrito aqui o que tem a ver com esses assuntos. A segunda F, por enquanto, não tem nada, fala de África. Segunda AS, OTAN, Guerra Fria, Aliança Militar. E aqui eu acabei esquecendo de colocar qual que é a questão. Vou até botar um X aqui para eu poder lembrar. Depois eu vejo qual que é a prova. Fala sobre Estados Unidos, peculiaridades da política externa para os Estados Unidos com a América Latina, certo? Então, é importante a gente estar atento para esses assuntos aqui e esse enfoque que está sendo dado, ok? Brasil História, também não está revelado aqui ainda, mas pelo bizu do conteúdo, vocês já viram que fala, trata-se de política externa brasileira e relações internacionais, no campo político e econômico. A primeira S de História era Vargas, de 30 a 45, político-econômico, né? Principais eventos ocorridos nesse período. A segunda F fala de Segunda República, não tem muito a ver, mas ele fala no campo político e econômico, né? O enfoque ainda não é política externa, mas ele pergunta para analisar os eventos da Segunda República, de 45 a 64, e os outros ainda não têm nenhuma interseção. Mercosul e o período joanino, que é de
Dom João VI, de 1808 a 1821. Por enquanto não tem relação. Bloco 3, Mundo Geografia. Opa, pois não, Jones. Boa noite, Coronel. Boa noite a todos. Boa noite. Coronel, eu tenho um ponto ali que o senhor comentou, que o Mercosul não tem um ponto de toque ali com a matéria da política externa. Mas eu discordo do senhor que o Mercosul ele surgiu ali com o Tratado de Assunção, em 1991, ali. Posso estar errado, né? Só tenho que papear um pouco Sim, mais não, essa você tem parte. razão, não tinha mais percebido. Mas, A mas eu ideia acho é que essa tem a mesmo, ver justamente com a matéria ali do Bisu do Conteúdo, fala do Mercosul, concordo. integração da América Latina. Eu Ok, achei interessante levantar essa ideia. Passou, Conan. bem lembrado, excelente. Essas interseções, a ideia de eu colocar aqui é justamente para vocês também contribuírem e estar enxergando. Vou até iluminar aqui já. Ó, político e econômico, políticas econômicas, consequências políticas e econômicas da criação do Mercosul. Você tem toda a razão. Me passou aqui desapercebido, com certeza. Mundo, geografia. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que é o BRICS, né? A questão que vocês fizeram, da primeira T de geografia. Sistema internacional, campo político e econômico. Então, eu peguei daqui, ó. Analisar a atual situação política e econômica dos países integrantes do BRICS do sistema internacional. Então, o sistema internacional é um dos objetos da questão. Quais são os países? BRICS, né? Então, sempre coloco, eu construo assim, países, objeto e campos do poder, tá? Participações na divisão internacional do trabalho, vigente concluindo sobre o posicionamento geopolítico dos mesmos face aos principais eventos conflitivos do cenário global. Essa é a primeira T de geografia, né? A gente pega aqui, ó, a primeira F de geografia, ordenamento geopolítico mundial, e pergunta sobre a condição geopolítica, econômica e militar da China. Vou até iluminar aqui econômica, que tem a ver aqui com o econômico daqui. Destacando seus avanços científico-tecnológicos. A primeira F de geografia, economia mundial, que eu coloquei aqui economia, trata da crise energética europeia, né? Por enquanto, em relação ao BRICS, não tem muito. Europa, eu coloquei aqui principais movimentos separatistas na Europa. Analisar a superioridade dos Estados Unidos, talvez não tenha alguma coisa a ver com BRICS. A primeira S de geografia, América Latina, economia, econômico e político, China e Rússia, certo? Então, China e Rússia tem aqui no BRICS. Então, a ideia é a gente ir percebendo o enfoque que está sendo dado, certo? Então, mundo geografia está tendendo para isso aqui, ó. Está tendendo para BRICS, está tendendo para China, sistema internacional, político-econômico, certo? Aqui uma interseção com a América Latina que tem a ver com aqui a primeira de história, né? Por enquanto não tem ainda, mas trata-se sobre isso. Pois não, Jones, levantou o braço de novo? É porque me chamou a atenção o recorte temporal ali para apresentar os principais movimentos separatistas da Europa na década de 90 até os dias atuais. E é um Sim, recorte temporal interessante porque ele se repete em história, né? E sim, a partir ali do final da queda do muro de Berlim ali em 89, então é um recorte sim. que encerra a bipolaridade. Achei É. interessante também. Aqui, Começa o é, neoliberalismo, o BRICS, etc. sim. Aqui é final da Guerra Fria. É, Né? Aqui indica final da Guerra Fria. Ok? então, Excelente. Pode ser, isso aqui tem a ver com reflexos, né, do final da Guerra exato, Fria, ordenamento geopolítico mundial pós-Guerra Fria. Né? exatamente, sim, Pode ser senhor. que esteja indicando isso. Ok, excelente. Mas estamos observando de longe ainda, né, Jones? Estamos lá observando o que eu tô, como eu digo, o que a gente tem que dar, a voga é as avaliações do PEP, tá? Avaliações Sim, do PEP está senhor. apenas uma indicação, mas é legal a gente colocar, né, que indica ali a questão da Guerra Fria. Beleza. Vamos aqui para Brasil Geografia. Região amazônica brasileira, geopolítica e sistema internacional, ó.
Sistema internacional se repete aqui, então é uma boa indicação, econômica e militar. Apresentar os aspectos fisiográficos e econômicos da região amazônica brasileira, que cooperam para a importância geopolítica do país no sistema internacional, destacando os principais fatores da expressão militar do poder nacional associados a essa porção do território. Então, região amazônica, geopolítica e sistema internacional, econômico, eu coloquei aqui, e militar. Né? A AR de Geografia fala de recursos naturais estratégicos da Amazônia brasileira, tem tudo a ver com isso daqui, e ciência e tecnologia. Avaliação diagnóstica, eventos de interesse estratégico para o Brasil, né? A gente vê aqui importância geopolítica. A segunda S fala de importância estratégica, importância geopolítica e expressão econômica, tá? A segunda S de geografia fala de educação, eu acho que não tem muita aderência. Segunda AF de geografia, comparar a atividade econômica do agronegócio dos complexos regionais da Amazônia e do Nordeste, fala de balança comercial, esse campo econômico, e competitividade no mercado internacional, sistema internacional e econômico, tá? E a segunda AF de geografia tem uma questão da indústria 4.0. Então, acredito que ainda não tem muita aderência aqui com essa questão da primeira T de geografia. Então, sempre a gente vai dar sempre um panorama aqui dos nossos blocos, para a gente estar sempre buscar qual é o foco da prova, certo? Aos poucos, quanto mais questões da AT nós tivermos aqui, mais claro vai ficar esse bloco aqui. Muito bem. Pessoal, vamos agora então para o bizu do conteúdo, a gente discutir um pouco sobre os assuntos. Nós colocamos aqui agora uma dinâmica diferente, os papiros de geografia e os papiros de história. Então, resolvi concentrar tudo aqui nessa pasta para não ter que ficar repetindo de novo na semana, tá? Então, aqui a gente colocou do EB-Aula, né, o assunto e o nome do papiro, que está lá no EB-Aula. Tá? Então, está aqui o próprio nome do papiro, facilita a gente identificar. Então, por exemplo, assunto 6 fala da população como fator-chave para uma nação, o coronavírus. Amazônia, dimensão geopolítica e meio ambiente. Isso aqui é importante, Amazônia. Globalização e soberania. Então, aqui a gente consegue ter todos os assuntos. Pá, são quase, aqui são 80, se não me engano, é isso. Ó, para aqui. Todos os assuntos do PEP, né, 67, e depois o da ICM, que é aquele papiro padrão que eles têm lá, num resumão, né, reunindo aqui os assuntos, tá certo? Isso tanto de geografia quanto de história. Então, história também a gente organizou dessa maneira. O EB-Aula, e lá no final, a história tem cento e poucos, vamos lá, cento e muitos, né? Vai até os 133, e tem mais uns outros artigos aqui que não estão enquadrados, e os papiros da ICM, tá? Que eles disponibilizaram. Então, tem tudo aqui de história, e tem história militar também. Muito bem. Então, a partir daqui, que é o material didático para vocês iniciarem os estudos. Eles não param por aqui, tá? É importante o EB-Aula? Porque os artigos, todo ano, eles trocam. Eles vão colocando artigos novos no EB-Aula que vão focar o assunto que está sendo visualizado para o concurso, tá certo? Então, aqui já tem mastigado algo que é importante para o enfoque que está sendo dado. A primeira T de história, então a gente aqui vai ter aula gravada, né, como apareceu lá na semana passada, o conteúdo da avaliação, primeira questão, e então aqui é o que está na FOG, pra vocês verem, é coisa pra caramba, certo? Segunda questão, tem bastante coisa. E depois vem, peraí, antes disso, vou botar aqui, tem os papiros indicados para o estudo da primeira T. Então, aqui,
Ao invés de estar o arquivo em PDF, a gente só vai colocar, vai indicar. Então, peguei o bizu do conteúdo, certo? Política externa, quais as características econômicas e políticas da política externa brasileira de 90 a 2002, e aqui os papiros que a gente identificou como sendo interessantes para ler, tá? Do EB-Aula e o da ICM. Aqui, para outra questão também, ó, Guerra Fria. Quais as influências das principais características da Guerra Fria nos países da América Latina? Então, os papiros que a gente indica que vocês podem estudar para responder a questão e, naturalmente, para vocês estarem se preparando para fazer a avaliação de treinamento, ok? Então, a partir dessa semana, as outras semanas serão configurados dessa maneira. Bem, vamos lá para a Guerra Fria. 8 horas ainda. Quais as influências das principais características da Guerra Fria nos países da América Latina? Então, a interpretação da questão é o seguinte: quais são as principais características da Guerra Fria? Bipolaridade, corrida armamentista, certo? Essas características, elas influenciaram a América Latina, os países da América Latina. Então, a pergunta é: essas influências, quais são essas influências, influências da América Latina, relacionadas às características da Guerra Fria, né? Ficou dúvida essa pergunta? Eu estou só explicando, eu acho que ficou claro, né? Bem, coloquei algumas ideias, principais características, tá? Corrida armamentista, corrida espacial, bipolarização do mundo, guerras por procuração, plano econômico dos Estados Unidos, plano econômico da União Soviética, o Comecon, Aliança Militar dos Estados Unidos, a OTAN, a Aliança Militar da União Soviética, o Pacto de Varsóvia, Cortina de Ferro, o Muro de Berlim, disputa ideológica por áreas de influência, movimentos revolucionários patrocinados e a questão da inteligência contra inteligência, informação e contra-informação, que foi muito forte nesse período. Tá? Dessas características, o que influenciou os países da América Latina? Tá? É isso que é o foco da questão, ok? É isso que a gente vai tratar. O Figueiredo trouxe algumas ideias aqui para gente. Então, eu gostaria que ele lesse. Figueiredo, tá aí? Tá, né? Tô aqui, cara, tô aqui. Tá. Você podia ler e, e depois eu vou pedir para um outro aluno falar o que entendeu dessa sua explicação aqui do Figueiredo, tá? A ideia é a gente estar realmente debatendo. E se alguém tiver mais alguma questão além dessa que o Figueiredo colocou, a gente coloca aqui, tá bom? Então, e ele já colocou as influências das características da Guerra Fria nos países da América Latina. Então, é importante o foco é esse agora, tá? Da nossa discussão. Vai lá, Figueiredo, por favor. É, então, eu procurei fazer esse relacionamento aí, né, já nesses tópicos. O primeiro deles a gente botou que a América Latina acabou virando o palco do conflito leste-oeste, né, já que esse conflito da Guerra Fria tem impacto mundial e a América Latina não é diferente disso, também sofreu esse impacto. Surgimento dos governos militares, com barreira ao avanço comunista, então foi uma das táticas que os Estados Unidos fez, fomentando a ascensão desses governos militares, que são governos autoritários, para tentar ali dissipar algum fomento comunista nos países. A própria Revolução Cubana, ela é uma influência, né, dessa questão da bipolaridade, mais na parte da União Soviética, né? A crise dos mísseis, a gente pode linkar com uma característica da corrida nuclear, né? E a crise dos mísseis foi uma consequência bem flagrante disso. Tentativa de movimentos armados, né, de tomar o poder, isso no Brasil ficou bem claro, mas não só no Brasil, outros países da América Latina também. A estabilidade política dentro dos países da América Latina. Eu procurei, assim, em linhas gerais, eu olhei para o Brasil, o que aconteceu no Brasil nesse período, e tentei ideias gerais para os demais países da América Latina, que não fugiu muito da regra.
É isso aí. O raciocínio é esse, é buscar analisar, interpretar para chegar nessas ideias. É isso aí. Vai lá. É, consolidação da América Latina como área de influência norte-americana, o atraso no cuidado das questões regionais, né, porque a Guerra Fria ela sufocou os problemas regionais, né, a questão da bipolaridade, esses problemas regionais vieram aparecer só depois, maior dependência de investimentos dos Estados Unidos, aí a gente pode linkar com a tentativa da criação da Operação Pan-Americana, surgimento de alianças militares dos países da América Latina, aí tem o TIAR, né, que foi a gente pode linkar com a característica da existência de blocos de defesa, né, OTAN, Pacto de Varsóvia, então uma influência na América Latina foi o TIAR, né? E foi isso aí, mano. Acho que tem mais Ok. um embaixo aí, mas Isso. tem a questão da Aliança para o Progresso, né, que foi justamente o plano dos Estados Unidos de fomentar esses governos mais autoritários, né, dos países da América Latina, e os investimentos financeiros da maioria dos países da América Latina, uma Ok. das consequências. Certo. Eu vou perguntar aí para o Schiavinato. O que que você pode destacar dessas ideias aqui, Schiavinato? Quando eu tentei, boa noite aí, pessoal, primeiro, né? Eu tentei fazer uma esquematização, né, em cima dessas ideias que o pessoal jogou aí, e fui pegando as próprias ideias que o senhor colocou lá no início e complementando, porque aí chegou uma hora que eu já não tinha ideias suficientes para bater em 14, né? E aí, lendo as ideias do Figueiredo, eu comecei a entender que, bom, a Revolução Cubana, ela também foi uma característica da Guerra Fria, né? Então, ela poderia ser enquadrada tanto como uma característica da Guerra Fria, como uma influência também na América Latina. Então, na minha falta de ideias suficientes para caracterizar, por exemplo, com 17, 14 ideias, né? Fora as ideias da introdução, eu comecei a usar alguns pontos conhecidos, né, dessas ideias que aconteceram diretamente na América Latina. E, e aí eu fui colocando dentro da minha esquematização as ideias que o senhor já tinha colocado, né, algumas coisas que eu aproveitei do pessoal aí que o Figueiredo que colocou e complementei lá no final com poucas ideias só. Certo. E coisas que eu consegui pensar na hora, eu falei, bom, teve a China consolidando-se como um país socialista lá na Ásia, e aí algumas coisas eu conseguiria linkar com uma consequência para a América Latina, tentando ser uma resposta concluindo, um possível concluindo essa influência na América Latina, e outras coisas simplesmente eram só características da Guerra Fria. Ok. Mas eu não sei Só o que o senhor queria exatamente, se eu acho que eu não respondi o que o senhor Não, é queria. isso mesmo. Excelente, a ideia é essa mesmo. A gente comentar. É interessante, só para eu entender, você estuda já esquematizando uma questão, é isso? Baseado nessa É, pergunta. eu já estudo, eu já olho para essa pergunta e já começo a esquematizá-la, como se ela fosse uma questão realmente da prova. E aí eu já busquei o objeto dela, falei, o objeto deve ser a Guerra Fria, características da Guerra Fria, e essa influência na América Latina eu vou considerar que vai ser um concluindo. E aí eu começo a analisar essa questão, linkando já, então, concluindo ela. Então eu levanto 4 ideias da América Latina, até que eu pensei, ó, Revolução Cubana pode ser, Operação Condor, uma outra ideia. E aí, muitas dessas ideias, até do Figueiredo, né, que ela já está específica na América Latina, eu comecei a usar tanto como características para completar as 14 ideias, mais as da introdução, como uma possível concluindo, completar minhas 4 ideias Excelente. desse concluindo. Foi assim que eu comecei a estudar. Falei, bom, eu tenho que começar a trabalhar já uma esquematização, que é uma falha minha. Eu estou esquematizando ainda com um tempo muito grande. Eu estou levando Ah, ok. praticamente 1 hora de esquematização, 1 hora e 20, né? Sim, Estou extrapolando sim, o tempo. sim. Não, excelente, excelente. Você já está estudando focado, né? Já treina uma esquematização e já vai memorizando as ideias relacionadas à Guerra Fria, relacionadas à América Latina, relacionadas à influência da Guerra Fria na América Latina. Né? É excelente, Isso. você já vai construindo o seu É, conhecimento baseado nisso. É exatamente é. essa a ideia do bizu do conteúdo. Porque se o senhor for perguntar de Guerra Fria lá na frente, uma outra questão, ou ver alguma coisa relacionada,
Eu vou aproveitar uma dessas 14 que eu levantei, ou mais, né? Sim, 21, porque tem que ter as 10 da sim, introdução ali. Eu vou sim, aproveitar alguma coisa para responder aquela questão lá na frente do seu também. Que joia. não esgota, É, né? e você vai anotando, né? E vai guardando essas anotações. Aproveitando a oportunidade do que o Esquiminato vai estar fazendo, eu vou enviar para vocês, via correio, um bloco de anotações, tá? A gente está elaborando um bloquinho aqui, né, com a cara aqui do nosso curso e uma caneta. Também vai ter, a gente vai mandar para vocês com essa intenção de vocês estarem anotando as ideias, tá? É, e construindo esse ideário, né? Esse conjunto de conhecimento, é aquilo que eu falei na aula anterior, a gente enchendo o bornal de munição para chegar lá na frente do inimigo da questão, né? E a gente ter munição suficiente para acabar, para conseguir escrever a questão. Muito bem. Até A o gente, Matheus pois pagou o não, bizu na última aula, Coronel. Na hora que o senhor caiu, foi até atrás da minha caneta que eu ia fazer a prova. Ele falou, treina com a mesma caneta que você vai escrever. Eu fui atrás de uma show, caneta que eu gostei e show, vou escrever na hora da prova também. show. Eu vou enviar para vocês pelo correio a caneta do curso, tá? É uma caneta boa, mas caneta, cada um tem o seu estilo, né? Cada um gosta de um tipo de caneta, mas serve também de para treinar. Excelente essa ideia de treinar com a mesma caneta, porque é diferente, né? O tipo da escrita, né? Uma é mais rápida, outra é mais devagar, uma é mais fina, outra é mais grossa, então é interessante. Excelente. Bem, vamos fechar. Aqui o Gabriel trouxe, eu vou pedir, você também já trouxe, já colocou, mas eu vou pedir para o Gabriel passar as ideias dele, só para a gente arrematar, né, que ele colocou além do que já foi exposto. Então, são ideias novas. Só pedir para ele colocar, ler, e aí a gente faz um intervalo. Boa noite, pessoal. Então, analisando ali o que foi falado pelo Figueiredo, falou bastante coisa, foi bastante útil para montar as ideias, né? Então, eu pude observar que a questão da doutrina Eisenhower, né, dos Estados Unidos usar a Força Armada para apoiar tipo, os conflitos no mundo como um todo, que se declaram contrários ao socialismo, né? Então, já dá para fazer um paralelo, mas não na América Latina, mas na América Latina também. Eu acredito que deve ter sido feito com relação ao Brasil, né? Com o apoio dos Estados Unidos, a Castelo Branco, com relação à organização dos militares para combater o socialismo, né? Mas a primeira ação da doutrina Eisenhower foi na crise do Líbano, né? Então dá para fazer alguns paralelos. E movimento dos países não alinhados, que foi aquele acordo dos países que se declararam não ter nenhum compromisso formal, mas isso não era uma situação de neutralidade, em si, de que eles tinham que dialogar para estabelecer um posicionamento. Daí eles estabeleceram um posicionamento contrário com relação à guerra do Vietnã, até a guerra do Afeganistão, né, com a invasão com relação à União Soviética no Afeganistão, né? Então foi isso que eu vi na parte de característica, né? E com relação à América Latina, acho que o Figueiredo falou depois, que é o surgimento da Aliança do Progresso para o Progresso de Kennedy, né? Então, logo depois que ele assumiu o governo, ele já fez essa aliança e os países da América do Sul ratificaram isso aí por mediante essa carta aí que fizeram em 1961 para conclamar os países americanos a criarem planos, né, que fossem apoiados na parte econômica, né, pelos Estados Unidos. Então, acho que foi. E uma ideia que eu acho que peguei agora aqui, inclusive na aula, o senhor falou da parte de inteligência, né? A CIA teve uma participação grande numa tentativa de tirar Fidel Castro do poder em 1962, se não me engano. Eles tentativa de invadir Cuba e tirar Fidel do poder, mas infelizmente não conseguiram, né? Foi uma derrota dos invasores americanos, né, patrocinados pela CIA, para tirar Fidel do poder. Crise da Baía dos Porcos. Também, também. Ok. Mais alguém tem alguma ideia para acrescentar e a gente fechar essa parte da Guerra Fria? Esquiavinato. Complementando essa ideia da influência, né, da inteligência, tem uma reportagem, eu joguei até no Google, eu achei, falando que a inteligência da Tchecoslováquia,
que era alinhada com a KGB lá da União Soviética, ela planejava uma intervenção mais direta no Brasil antes da Revolução Militar, do governo militar. Então, até 1961, ali no governo ali de Jânio Quadros, né? Vamos lá, Jânio Quadros, eles tinham uma tentativa, eles têm os documentos lá, encontraram estudando lá nos arquivos lá, que eles planejavam diretamente fazer uma certa bagunça para conseguir instaurar um governo mais favorável à União Soviética, né? Eles procuravam aliciar pessoas que fossem nacionalistas, que fossem anti-americanos, e aí casou exatamente com essa ideia que você colocou de inteligência e contra-inteligência. Sim. Não sei se foi o mesmo que você assistiu, que é do Brasil Paralelo, né, Não, no canal. foi uma reportagem, não foi no Brasil Paralelo que eu vi, né, mas foi uma reportagem no Google, de um Ah, sim. jornalista, mas eu não cheguei a ver se no Brasil Paralelo tinha algo Sim. assim. O Brasil Paralelo também tem, eu não me lembro agora o nome da série, mas que trata exatamente sobre isso, né? A influência dos outros países, além da União Soviética, aqui no Brasil. Matheus, pois não. Boa noite a todos. Então, influências é um leque muito amplo, né? Então, podemos fazer comparação aí na parte econômica, a doutrina Marshall e o Pacto de Varsóvia, né? Isso, aqueles países que se alinharam com os Estados Unidos ou com a Rússia recebiam aí grandes aportes aí financeiros para investir nos seus regimes, né? Tivemos aí a ação efetiva do Comintern nos países ligados aos Estados Unidos. Isso aí fez com que os movimentos sindicais se fortalecessem em contrapartida e junto com eles, né, os movimentos comunistas, levando aí a vários movimentos terroristas, né, no Brasil, no Chile, na Argentina, né, com vários atentados, inclusive, que levou à ascendência aí de governos militares em vários países da América Latina. Então, essa seria mais uma contribuição. E o surgimento do pan-americanismo, né? Que foi ali consagrado com a criação da OEA, né? Organização dos Estados Americanos. Ok, excelente. Então era isso, pessoal. Eu acho que tem ideia suficiente aqui para escrever 14 ideias, certo? Como disse o Kevin Natter, ele já está se preparando para, esperando um apresentar, né? Mas ok. Então, vamos fazer o intervalo, são 8h20, vamos até 8h30, pegar 10 minutos, depois a gente retorna aí para tratar da segunda questão. 10 minutos, então, de intervalo. Muito bem. Vamos, então, agora para a segunda questão do bizu do conteúdo. Vou compartilhar aqui a tela. A segunda questão proposta para que vocês pudessem papirar e focar o assunto da primeira telehistória era quais as características econômicas e políticas da política externa brasileira de 1990 a 2002. Então, eu coloquei aqui algumas características. Então, de 90 a 2002, no Brasil, nós tivemos 3 governos, certo? O governo Collor, o Itamar Franco e o FHC. É importante que vocês estejam sempre de olho aqui no período, né, condicionante de tempo, que é de 90 a 2002, para não abordar no desenvolvimento nada antes e nada depois. Então, tem que enquadrar dentro desse tempo. Normalmente, questões de história, quando traz datas, marca o início e o fim de algum evento. Nesse caso aqui, política externa brasileira, marca o início do primeiro governo e o fim do terceiro governo, certo? É sempre importante essa, esse cuidado em relação ao tempo, para que vocês, no desenvolvimento da questão, não saia da condicionante do tempo. Na introdução, você pode falar questões anteriores, né, até questões posteriores, mas, em princípio, questões anteriores a esse período aqui de 90 a 2002, tá?
Então, neste caso, está enquadrado Collor, Itamar Franco e FHC, certo? Algumas características que eu apontei aqui foram de Collor. Priorizou o eixo norte-sul da política externa, principal alinhamento foi com os Estados Unidos, aceleração do processo de integração com a Argentina, com a formação do Mercosul. Eu deixei em negrito justamente para destacar América Latina e Mercosul, certo? Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ECO 92, e assinados tratados de não proliferação de armas. Tratado de não proliferação de armas tem a ver aqui, a gente pode fazer um link com Guerra Fria, né? Eu acho que está um pouco distante, melhor, distante não, está fim da Guerra Fria, né? Mas pode ser consequências da Guerra Fria, essa questão da proliferação, do assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas, certo? Então, sempre a gente tem que estar pensando as consequências, as causas, sempre fazendo análises, porque o fato em si a gente sabe, mas sempre tem que estar fazendo esse link. Itamar retomou a tradição global multilateral, investindo em parceiros Sul-Sul com outras potências em desenvolvimento, como Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, aqui são os países do BRICS. Deu continuidade ao Mercosul, defesa da reforma do Conselho de Segurança e a candidatura brasileira a um assento permanente, aproximação do Brasil com a Argentina, Paraguai e Uruguai, visando o fortalecimento do Mercosul, propôs novos projetos de ação regional, como a Área de Livre Comércio Sul-Americana, recuperou ações para a África e procurou manter um baixo perfil com os Estados Unidos e assinados tratados de não proliferação de armas. Então, aqui a gente percebe também países do BRICS, certo? E da América Latina. O governo FHC recuperou o bilateralismo, adotou o ideário do primeiro mundo e deu uma nova era da política mundial, sustentada nas premissas do neoliberalismo e da governança mundial. FHC se caracteriza muito pelo neoliberalismo, né? O eixo vertical predominava sobre o horizontal, privilegiando a tradição bilateral hemisférica, do nosso hemisfério. Reaproximação paulatina do Brasil com os Estados Unidos durante os governos, foram dois, né? Criada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa durante o seu primeiro governo, a iniciativa brasileira, mas hoje totalmente liderada por Portugal. Nas dimensões das parcerias externas foram incentivados contatos com países continentais como Rússia, Índia e China, com foco na cooperação científico-tecnológica. Então, a aproximação com os países do BRICS, né? Deu-se muito aqui nesses governos anteriores. No âmbito multilateral, o Brasil consolidou uma postura muito mais reivindicatória da ONU, mantendo a candidatura brasileira a um assento permanente do Conselho de Segurança. Então, essa temática aqui do assento do Conselho de Segurança. E a Cúpula de Brasília, em 2000, que promoveu a criação da integração da infraestrutura regional sul-americana, com inspiração na associação anterior. Tá? Então, também tem a ver aqui com a América do Sul. Essa questão do assento permanente no Conselho de Segurança, isso já, né, naquela época estava muito em voga, mas hoje caiu um pouco, porque para que você se assente ali nesse conselho permanente, você tem que ter poder militar, poder econômico e poder político no âmbito mundial para sentar ali. E você tem que ter grana para financiar, certo? Ações que a ONU promove. Então, não é simplesmente eu querer sentar lá. Tem um preço a se pagar, certo? Então, no decorrer desses anos até os dias de hoje, a gente percebe que essa questão ela saiu um pouco de voga, né? Porque realmente é algo muito complicado, não é tão simples assim. Bem, para fechar características econômicas, de Collor implementou a abertura unilateral e não negociada no mercado brasileiro ao exterior, eliminando os principais contenciosos com os Estados Unidos, como a reserva de mercado no setor de informática, as privatizações dos setores estratégicos e a negociação das leis de patentes. Negociações comerciais com o Acordo Geral do Comércio e Tarifas, o Brasil abandonou seu protagonismo e articulações com nações em desenvolvimento,
como a Índia, pela demanda do comércio livre, aliando-se com os Estados Unidos. Então, alinhamento de Collor com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele sempre foi parceiro nosso comercial e dependendo do governo acaba se alinhando ou não, mas a gente sempre terá uma dependência, mesmo que só econômica, dos Estados Unidos. Temos uma dependência militar, né, acordos militares, e é a grande potência hegemônica hoje no mundo, né? Fala-se muito em multilateralismo, né? Um mundo multipolar, mas se você comparar força militar, política, econômica e influência, Estados Unidos está muito à frente, né? Hoje fala-se muito da China buscar, principalmente economicamente, Estados Unidos, pode até chegar no mesmo patamar de PIB, mas acredito que não se sustenta, porque a economia chinesa ela é frágil em relação aos Estados Unidos, certo? E em termos militares, é muito inferior, né? Em termos de influência no mundo, a China está tentando financiar a sua infraestrutura de vários países para criar a rota da seda, né? E o cinturão que eles pretendem criar e anunciaram até 2035, se eu não me engano. Então, eles vão financiando para que os eixos, né, de deslocamento dos seus produtos comerciais tenham facilidade de transação, para que a China está numa disputa econômica, crescimento econômico, e dominar, vamos dizer assim, o mundo por meio da economia. Mas eu acredito que está muito longe ainda essa predominância em relação aos Estados Unidos, tá? Esse é só o meu posicionamento, a minha visão. Eu acredito que no século XXI não tem ninguém que ameace os Estados Unidos. Bem, vamos lá, prosseguir. Deu continuidade ao Mercosul e propôs a criação na verdade, melhor, em relação à ALCA, a Associação de Livre Comércio, ideia do Brasil como país continental e global trader, política que levou à aproximação com outras potências médias, e alinhamento do Brasil com a Rússia, China e Índia. Mais uma vez, a gente vê a construção do BRICS. A gente viu a questão lá anterior de geografia, que tratava diretamente sobre o BRICS, aqui a gente vê a política externa anterior ao BRICS e até onde foi levando. Então, o BRICS ele não se criou do nada, né? Os países, vamos criar o BRICS aqui porque são países em desenvolvimento, com o mesmo perfil de desenvolvimento. Não. Essa construção ela foi sendo feita aos poucos, de forma bilateral, né? Até gerar esse interesse comum da criação do BRICS. Tá? Governo FHC, 95, o Brasil participou da criação da OMC e buscou, durante o seu governo, fortalecer sua posição na organização. Hoje a OMC tem muito mais relevância, né? E além da OMC, temos a OCDE. O Brasil também quer fazer parte da OCDE, que é chamado dos Grupos dos Ricos. Hoje a OCDE tem tido uma importância até maior em relação à OMC, porque é uma organização da ONU, uma agência da ONU, que a ONU tem perdido muito em termos políticos, por conta, principalmente, uma das questões é da pandemia, né? Ela não soube administrar muito bem e ditar as regras, vamos dizer assim, da pandemia. Então, mostra a fragilidade de organismo internacional. Então, a gente vê a ascensão de outros organismos. A OCDE, por exemplo, é um deles. Tá? E em relação ao BRICS, por exemplo, os países se alinham muito mais por interesses econômicos entre os países do BRICS do que sugestões, vamos dizer assim, né, recomendações da ONU, porque a ONU recomenda, ela não dá ordem. Né, recomendações principalmente econômicas e, no caso, sanitárias, né, que a gente viu durante a pandemia. Então, só quero trazer essa relação com o BRICS. Em relação ao OMC, o Brasil deu respaldo à entrada da Rússia na organização, em troca de apoio à candidatura como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, estava em voga essa questão, né? Melhoria das relações com os Estados Unidos, avanço na integração hemisférica a partir da consolidação do Mercosul, arquivando a criação da
a LCSA para não enfrentar os Estados Unidos. Estabelecimento de uma estratégia de diversificação de parceria nas relações internacionais, fortalecimento da posição multilateralismo do Brasil na esfera econômica da ordem internacional. Então, aqui a gente vê que hoje o Brasil ele tem muitas parcerias, né? Tem acordos bilaterais e tem acordos também dentro de blocos. E isso dá uma fortaleza econômica, vamos dizer assim, do Brasil, porque não depende só de um produto, não tem apenas um acordo, né? Por exemplo, Venezuela, que baseava-se tudo no petróleo, né? Então, com a crise que está tendo lá, eles se desmantelaram, né? Com a queda do preço do petróleo. Então, assim, o que traz esse multilateralismo do Brasil, que a gente pode trazer de conclusão, é essa, vamos dizer assim, instabilidade econômica diante de crises internacionais no mundo, crises econômicas no mundo, né? A gente sempre consegue se manter por conta de vários acordos econômicos. Obtenção de um peso correspondente ao seu poder e importância do processo decisório internacional. Estabeleceu relações mais estreitas com a União Europeia. Em 2001, os Estados Unidos passaram a ser o principal destino das exportações brasileiras, em particular de manufaturados, com mais de 30% total, deixando o Mercosul em segundo lugar como destino das mesmas. Então, o Mercosul realmente está muito defasado até hoje, muito por conta das crises dos outros países do Mercosul, não o Brasil, né? Então, se o país está em crise, economicamente, politicamente, com alguma instabilidade, ele acaba importando menos. Então, as exportações brasileiras acabam diminuindo. E aí o Brasil tem que dar destino para os seus commodities para outros locais. Então, se não vai para o Mercosul, vai para outros países, certo? Então, neste caso aqui, 2001, para os Estados Unidos. Passou a viabilizar a Ásia como novo epicentro do desenvolvimento mundial e como um espaço importante pelo tamanho dos mercados, possui capital e tecnologia de ponta, fatores essenciais que poderiam substituir as tradicionais parcerias europeia e norte-americana. Então, aqui a ascensão dos tigres asiáticos, né? A Coreia, a China, a gente vê também Taiwan, essa importância, ok? Então, a Ásia começou a tomar um grande vulto aí no mercado mundial internacional a partir aí do início do século XXI. As exportações brasileiras para a China duplicaram durante o período. Então, coloquei algo aqui relacionado, sempre focado aí nos BRICS, tá bom? Algumas considerações relacionadas à Guerra Fria, inserção internacional, integração regional com a América do Sul, com o Mercosul, tá? Fortalecimento do mercado do Mercosul e da União Europeia e o BRICS, né, do comércio e blocos econômicos. Então, isso aqui é uma conclusão, né, desse período, ok? Bem, eu vou passar então a palavra, o Figueiredo já falou, né? Eu vou passar aqui, ele trouxe bastante ideia, o Matheus ainda não, né? O Matheus ainda não. Não, já leu o Matheus? Também, né? Da parte dele. Deixa eu ver deixa eu ver se tem mais colaboração aqui. Não. Então vai ter que repetir mesmo. Vamos trazer as ideias aqui do Figueiredo, mais algumas. Vou pegar essas daqui e aí depois eu passo a palavra aí para o pessoal para trazer outras ideias que queiram fruto aí dos seus estudos. Serra, pois não? Ô, Coronel, boa noite a todos. Coronel, só acabou que eu não estou com um problema na internet aqui, eu não estou conseguindo acessar a plataforma do senhor, e acabei não colocando as ideias ali no grupo. Se o senhor Ah, me certo. autorizar, eu gostaria de acrescentar algumas ideias aí que Sim, possam com ser que certeza. enriqueçam aí o conhecimento de todos. Então, durante ali o período do governo Collor, uma das questões aí da política externa brasileira foi que eu levantei aqui, foi a questão da participação, na verdade, o Brasil ter sediado a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, onde ele se comprometeu ali com os países
do globo no desenvolvimento sustentável ali, né? Essa daí foi das ideias levantadas. A outra, a questão também, deixa eu só colocar aqui, durante o governo ali do Itamar, a participação do Brasil em operações de paz, como é o caso ali da ONUMUS, em Moçambique, né? E teve uma outra ideia também, Coronel, que foi em relação ao FHC. Deixa eu ver só onde que eu Essa erro. questão da força de paz seria no campo político, né? Sim, E até senhor. Sim, senhor. econômico, até econômico é possível colocar. Ok. Uma outra também, no período do Itamar, eu poderia considerar, aí já é uma dúvida também, Coronel, eu tentar explorar a questão da institucionalização do Mercosul através do Protocolo de Ouro Preto, transformando, institucionalizando ali o Mercosul numa união aduaneira, de fato, com a adesão ali, né, da TEC, né, da tarifa externa comum. Eu poderia explorar esse fato também na minha política externa ali junto aos países do Mercosul, que eram membros do Mercosul, isso aí já estaria mais forte. Não, creio que sim, sim. É um posicionamento, foi uma questão do Brasil, então acredito que é possível colocar como política externa brasileira. Sim, senhor. E um último argumento aqui, Coronel, que eu levantei também, foi durante o governo de Fernando Henrique, foi a questão da adesão ao Protocolo de Quioto, de 1997, onde o Brasil se compromete ali em reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, né? Foram essas as meus dados aí levantados, as minhas ideias levantadas ali, além das outras que já tinham sido elencadas. Espero ter Sim, contribuído aí com o papel dos demais companheiros. sim, excelente, Serra. O Serra levantou uma questão, daqui a pouco eu passo para o Ajala. O início, né, dessa discussão de meio ambiente, dos recursos da do protocolo de Quioto, né? Então começou essa narrativa, né? Começou a importância do meio ambiente nessa década e hoje você não consegue tratar de nenhum assunto econômico se não falar de meio ambiente. Então as consequências daquela época hoje tem uma importância muito grande, né? Bem, a Jala, pois não. Na verdade, Coronel, só uma dúvida, só lembrar também que tem o artigo 4º da Constituição, né, ele fala sobre os princípios da nossa política, né, das relações internacionais. Eu acho que também dá para tirar muita ideia desse artigo 4º, né, que ele fala da não intervenção nos outros estados, da defesa da paz, da solução dos conflitos de forma pacífica. Eu acho que é uma das características da nossa política externa. E teria também como tirar algumas ideias dali, né? E a outra ideia, eu não tenho mais dúvida, né, Coronel? Porque, na verdade, eu entendo que a nossa política externa, ela não é só externa, né? Ela tem influência da política interna, da política doméstica. Eu queria tirar do senhor se, por exemplo, o Plano Real, ele aumentou a confiabilidade econômica do país, sinceramente. Isso poderia ser tirado como uma ideia econômica, no campo econômico, da política externa brasileira? Sim, não, mas você tem que fazer um link com o aumento da exportação, né? O Mas aumenta a aumento, confiabilidade na economia brasileira. O Plano sim, Real, ele proporcionou isso. sim, ok, Algumas coisas internas eles influenciaram na política externa. sim, Né? Minha dúvida é mas justamente essa. Se pode é, ter esse link aí, eu citar. Eu sei que a pergunta pode ser de política externa, mas eu é, citar alguma característica da política interna que influenciou na política externa. eu acho complicado porque você tem que falar de ações, né? Quando a gente fala política externa brasileira, é a ação do Estado brasileiro perante os outros países, né? Em Uhum. termos das relações internacionais. Então você tem que procurar fazer esse link, né, que o plano real trouxe
melhoria na confiabilidade, por isso aumentou as relações comerciais com os outros países, né? Aumentou as relações com os Estados Unidos, né? Aumentou a exportação para os países, ou importação para os países asiáticos. Então, é possível, mas sempre tem que fazer essa relação com a política externa, né? Com a ação da política externa. Não, só aumentou a confiabilidade, mas é interessante colocar algum exemplo, para ficar bem claro o que você quis dizer a respeito do aumento da confiabilidade, né? Isso eu entendi. Tá? Política externa é ação, tem que ser ação, alguma coisa que o governo fez relacionado a outros países, né? A posição do Brasil em relação a outros países. Isso que é mais Uhum. importante na política externa, Isso, tá? entendi. Pessoal, mais alguma coisa? Eu recomendo aí que eu acho que tá bem batido, né? Estudamos aí bastante coisa. Eu recomendo que vocês leiam aí os itens que foi colocado pelo Matheus, foi colocado pelo Figueiredo, tá? Não vou bater todos eles aqui, eu já falei bastante coisa. É interessante o que o Schiavinato tem feito, né? Já esquematizar a questão dele, e já estudar para as ideias, esquematizando, né, as questões do visu do conteúdo. Isso é interessante, porque você reúne dois conhecimentos necessários, o conteúdo propriamente dito, e já vai treinando a questão do método, né? O que colocar numa introdução, o que colocar no desenvolvimento, quais seriam as conclusões. Então é interessante. E anotando, vai anotando essas ideias e vai guardando, vai guardando. Né? Quando chegar depois lá no intensivão, essas ideias vão ser importantes para a gente chegar, né, outras ideias, outras conclusões, a outras análises. Ok? Pois não, Figueiredo. Agora, só para tentar ajudar aí, né, na preparação da gente aí, que realmente, como o Scavinato falou, né, dependendo do assunto da questão, você chegar, espremer o cérebro ali para sair 14 ideias, fica, ou mais, né, fica difícil. Às vezes você chega ali pô, vai chegando no 8 no 10 aí já fica um negócio meio complicado. Mas assim, o que eu tenho visto aqui, né, vou dar o exemplo até da própria questão, né, que vai ser abordada aí na T de História. A gente tentar, é, lógico que vai ter conhecimentos que vão ser bastante específicos da Guerra Fria, né? Pô, todo mundo praticamente vai botar como característica da Guerra Fria o conflito ideológico. Isso aí todo mundo vai fazer. O conflito das doutrinas econômicas, enfim. Mas aí quando vai chegando na décima ideia, que você já não tem mais muita coisa para falar, né? Se a gente tentar ampliar assim, né? Subir um pouco a cabeça e dizer até mesmo coisas óbvias, né? Por exemplo, se você disser que a Guerra Fria foi um período que caracterizado por fases, é uma característica da Guerra Fria, né? O período da tensão, coexistência pacífica e detente, você está dizendo uma característica da Guerra Fria. Então, é uma característica simples, que às vezes a gente fica tentando desmiuçar num evento, num fato que aconteceu, uma coisa bem específica da Guerra Fria, e vai chegando na décima, na 11, na 11ª ideia, você já não tem mais o que falar sobre uma coisa específica da Guerra Fria, né? Aí você tem que começar a tentar elevar um pouco mais a cabeça. Por exemplo, falar, por exemplo, que foi um período onde teve aplicação da grande maioria das doutrinas geopolíticas, das teorias geopolíticas. É uma característica da Guerra Fria. Então a gente, lógico, isso vai depender do assunto, né? É assunto que não tem jeito, vai ter que a própria questão pede para ser mais técnico, vamos dizer assim, né? Mas essa é, sei lá, uma linha de ação que eu estou tentando tomar aí em relação às questões e para chegar, né, tentar chegar nessa 14ª ou até mesmo na 7ª ideia da parte A ou da parte B, né? Às vezes fica um pouco dificilmente, aí o tempo vai, você vai olhando pro relógio, vai ficando preocupado, aí acaba abandonando até chegar a 7ª e vai partindo para a questão para não perder tempo. Sim. Isso que você está fazendo, Figueiredo, essa dificuldade que você está sentindo, e está resolvendo a sua dificuldade buscando soluções, né? Ampliar as ideias, como você disse, é exatamente isso que a gente se propõe aqui no curso. Não é só ler a história, né?
essas conclusões, essas análises, essas relações, é isso que vai ser cobrado lá no concurso. Então, a gente estudando aqui, debatendo, conversando, trocando ideia a respeito dos fatos históricos ou dos fatos da atualidade na geografia, esses links, essas relações que são importantes. É exatamente isso que a gente pretende desenvolver aqui. E outra coisa, a gente está no início, então é natural que as ideias ainda são difíceis de você conseguir obter. Vocês vão perceber que daqui a pouco vão estar repetindo os assuntos das avaliações de treinamento, porque assim, são 12 avaliações de cada disciplina, 24 questões, que vão apontar para duas questões do concurso. Então, vai ficar claro, muitas coisas vão começar a se repetir, vai falar do mesmo assunto, né, com um enfoque diferente, e aí esse conhecimento vocês já vão estar sendo construído, né? Vai sendo firmado o conhecimento. Então, Guerra Fria, você já sabe que tem uma possibilidade de cair, então vocês já vão estudando, baseado na Guerra Fria. BRICS é outra questão. América Latina, né, política externa brasileira. Então, a cada tarefa que vocês forem fazendo, vocês vão acrescentando conhecimento a mais e vão consolidando os anteriores. Então, fique tranquilo, é natural isso, Figueiredo, que agora é difícil tirar as 14 ideias, mas no final eu tenho certeza que vocês vão ter muito mais do que 14, porque a gente está construindo junto aqui o conhecimento. Schiavinato, por favor. Coronel, essa dúvida é muito específica. Eu li duas situações sobre a Guerra Fria. Uma que ela começava logo após a Segunda Guerra Mundial e outra que ela só iniciava realmente a partir do momento em que os Estados Unidos iniciava a doutrina Truman, se não me engano, em que ele declarava-se defensor do mundo contra o avanço do comunismo e logo em seguida ele meteu um plano Marshall, em 47. A questão que eu fiquei assim, em que fase eu delimitaria? E qual o tempo que eu consigo delimitar? Existe um tempo real ou não tem um consenso sobre isso, de quando se inicia realmente a Guerra Fria? Você saberia responder? Realmente não tem, foi como você falou, cada historiador interpreta de uma maneira, né? Você pode, no final da Segunda Guerra Mundial, já início da Guerra Fria, né? Você já começa a ver uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, os dois vencedores, né, que acabam ditando regras, e já os países se alinhando para um lado e para o outro. Então a gente já pode começar, né? Por outro lado, a caracterização da Guerra Fria, né, foi só quando você falou da quando os Estados Unidos se posicionou assim, eu vou cuidar do resto do mundo, né? Começou a financiar a reconstrução da Europa, né? E, e por outro lado, criou a OTAN, né? A União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, começou a financiar os países, né, em torno da cortina de ferro, né? Então, assim, normalmente essas questões de história vêm definido, tá? Ele vai dizer assim, fala da Guerra Fria do período tal até o período tal. Então, você não precisa se preocupar em relação a isso. Será E mais se porque tiver... eu tinha uma dificuldade de começar a buscar antecedentes. Eu falei, bom, Segunda Guerra Mundial é um antecedente, vou jogar na minha introdução. Mas Sim. daí eu fiquei assim, bom, eu acho que eu vou colocar a Conferência de Yalta. Bom, estava dentro da Segunda Guerra Mundial ainda, joguei lá. Eu jogaria... O que mais? Eu falei, acho que eu vou colocar o Plano Marshall também, né? Porque meio que ele dá o início, mais ou menos. Mas depois eu vi que se eu usasse o Plano Marshall ali na introdução, eu não teria ideia para o desenvolvimento. Eu falei, não, é melhor fazer o desenvolvimento primeiro, fechar ele, e aí o que sobrar eu começo a jogar lá para a introdução, que tem menos valor. Sim. Vamos estar atento aos baremas das avaliações de treinamento para ver se tem alguma ideia colocada ali a respeito do início da Guerra Fria. Aí a gente toma isso como base, tá? Eu falo isso porque quem constrói as questões lá do concurso, os oficiais vão trocando, né? Então entra um outro historiador lá que tem um outro entendimento e fala, não, agora vai ser esse aqui a fonte de consulta. Aí depois 2, 3, 4 anos troca, entra um outro oficial que tem um outro entendimento e ele vai indicando no barema das avaliações de treinamento.
qual é o enfoque que a ICM está dando, tá? Mas assim, não se preocupa porque dificilmente a ICM coloca fatos históricos que não têm consenso. Se não tiver consenso, ele indica na própria questão, né? Então, falar da Guerra Fria do período tal até o período tal. Então, fique tranquilo, justamente para evitar polêmica, né? Se tiver fontes de consulta diferentes, fontes de consultas confiáveis, mas com diferentes opiniões, então procura-se evitar esse tipo de coisa, tá bom? Beleza. Pessoal, mais alguma coisa? Obrigado, queria encerrar aqui então. Excelente aula. Semana que vem, então, no primeiro tempo, eu vou tratar sobre a correção da primeira avaliação de treinamento de geografia e vamos tratar do bizu do conteúdo da segunda AT de geografia. Semana que vem, a avaliação, a segunda AT de História e Geografia vai sair na terça-feira. Então, segunda eu vou abrir, mas ainda não vai ter o bizu do conteúdo, tá? Eu vou abrir a semana, não vai ter o bizu do conteúdo, porque eu não sei ainda qual é a questão. Na terça-feira, assim que sair, eu dou uma olhada, procuro fazer no mais tardar até o final da manhã, né? Normalmente eu faço no intervalo do almoço. Então, no intervalo do almoço eu entro lá, vejo a questão, elaboro o bizu do conteúdo, coloco na plataforma, tá? Então, só para a gente acertar essa dinâmica. Então, a partir de terça-feira à tarde, vocês vão ter o bizu de conteúdo para estudar. Podem ir estudando pelo contexto geral da FOG, né? Daqueles assuntos ali listados das duas questões. Vai estar lá na nossa plataforma. Mas o bizu do conteúdo mesmo só a partir de terça-feira à tarde, tá? Então, porque a ICM só coloca na terça-feira. Não sei por que não coloca na segunda, né? Ia ajudar aqui o curso, mas, enfim. É isso que eu queria deixar esclarecido aí com vocês, tá? E meu compromisso é até segunda-feira entregar a avaliação da primeira T de geografia, até para vocês terem referência do método para aplicarem na próxima tarefa, tá bom? Era isso. Boa noite, então, pessoal. Bom estudo para todos, bom final de semana, até quinta-feira que vem. Um abraço.